Fala galera, então eu tô na área para falar um pouquinho sobre Embraer, que supera as expectativas de casa de análise Itaú BBA e faz uma movimentação muito forte de alta no dia de hoje, sobe 2% e com uma cara, com um jeito de continuar subindo ainda para o longo prazo. Se você quer entender tudo que envolve a notícia e a surpresa que trouxe aí por parte da casa de análise da Itaú BBA e entender se vale a pena ou não vale a pena entrar na Embraer agora, fica nesse vídeo que até o final eu vou te mostrar tudo isso, mas antes não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que eu consiga trazer informações importantes do mercado financeiro aqui para vocês. Então, como vocês já podem ver aqui na tela está o gráfico, né, da Embraer no mensal, mas antes da gente analisar os gráficos, vamos dar uma olhada aqui no que trouxe, tá? A notícia da Embraer. Embraer supera a previsão do Itaú BBA com 65 entregas no segundo tri de 2026, tá? Hoje, Embraer subiu 2%, tá? É uma movimentação considerável para ela. E aqui a gente vê que a Embraer entregou 65 jatos no segundo trimestre de 2026, superando a estimativa de Itaú BBA de 62 aeronaves, com um desempenho acima do esperado vindo do segmento executivo e mantendo a fabricante brasileira em rota para atingir o topo da sua guidance para o ano inteiro. As ações da Embraer são negociadas tanto na B3, tá, quanto na Nasdaq. E o segundo, e o resultado do trimestre reforça o argumento de que a companhia segue isolada das turbulências do ambiente macroeconômico brasileiro, um dos pilares centrais da tese de investimento defendida pelo Itaú BBA. Nesta sexta-feira, os papéis da Embraer operaram com alta de 2,11, na B3, refletindo a recepção do mercado aos dados de entrega divulgados pela companhia. As ADRs da MBJ não operam hoje devido ao feriado dos Estados Unidos. O segmento executivo foi o principal destaque no período, com 45 jatos entregue contra a estimativa de 41 da BBA. Desse total, 24 foram jatos leves e 21 foram jatos médios. Uma expansão relevante com relação aos 17 jatos médios entregues no segundo trimestre de 2025. No segmento comercial, as entregas ficaram uma aeronave abaixo do previsto, totalizando 20 unidades, compostas por 10 aeronaves E-175, 4 E-190-E2 e 6 E-195-E2. Não faço a mínima ideia do que são essas aeronaves, tá? O banco manteve o rating neutro para a Embraer, mas o tom de avaliação é construtivo. Vamos lá para a avaliação, dizendo voz do Itaú BBA. Permanecemos otimistas com o caso de investimento da MBJ, vulgo Embraer, dadas as suas sólidos fundamentos e a falta de correlação com o ambiente macro brasileiro. Então, basicamente, eles estão dizendo aí que a Embraer está fora dessa lista aí do macro brasileiro. Tá meio fora dessa festa. E confiantes de que a companhia pode atingir o topo do seu guidance, tanto para entregas quanto para resultados financeiros, afirmou o analista do BBA no relatório. Para o ano completo de 2026, a Embraer projeta de 80 a 85 entregas no segmento comercial e entre 160 e 170 jatos executivos. Para que a Embraer atinja o teto da guidance comercial, 85 aeronaves, precisará entregar ao menos 45 jatos para os próximos trimestres. Galera, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é um baita de um insight que elas estão nos compartilhando. Porque ela já entregou 62, né? Pelo visto, é 85 aeronaves, tá? Para sentir o guidance comercial. Então, o mercado, já temos aqui uma expectativa do mercado. Então, o mercado já espera que ela entregue 65. Quer dizer, 85. Por óbvio, ela já entregou ali 65. Então, podemos afirmar que a meta está próxima. Então, o mercado projetou esta meta, entendeu? Agora, se ela entregar mais, é óbvio que as ações vão ter um resultado positivo. Então, isso chama extremamente a atenção, tá? Então, a gente tem que ficar de olho basicamente nisso aqui, ó. Já pode ser uma pista para as movimentações, quem sabe, da Embraer, tá? Precisará entregar ao menos 45 jatos nos próximos 2 trimestres, tá? Que não é, em tese, tanto, né? Não é tanto. Patamar confortável, dado o histórico de sazonalidade no segundo trimestre. Opa, já temos algo aqui. Então, ela entrega mais jatos no segundo trimestre do que
do que no terceiro, né? Do que no primeiro semestre. No segundo, ela entrega mais do que no primeiro semestre. Então, já há uma expectativa em cima muito positiva. A companhia projeta a receita de 6 e 6,4 bilhões de dólares para 2025, segundo o guidance divulgado pela própria companhia. O Itaú BBA avalia que a empresa está no caminho correto para alcançar os limites superiores dessa faixa em ambas as categorias. Então já sabemos que a Embraer vai muito bem. Obrigado. Um dos aspectos mais destacados pelo banco é a evolução da estratégia de nivelamento de produção da Embraer, que busca distribuir as entregas de forma mais uniforme ao longo do ano, em vez de concentrá-las no segundo semestre, como era padrão histórico do setor. Os dados do primeiro semestre de 2026 indicam que essa mudança está ganhando forma. Vamos lá, abre aspas de novo. As entregas de primeiro semestre de 26 sugerem que a companhia está no caminho certo para cumprir a sua guidance para o ano e também mostrar de fato melhorando sua estratégia de nivelamento de produção, já que o crescimento de cerca de 20% das entregas no primeiro semestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano anterior implica uma expansão mais modesta no segundo semestre de 26, aponta então o BBA. Essa dinâmica tem implicação direta nas expectativas para os próximos trimestres. O crescimento robusto de aproximadamente 20% no ano a ano, registrado no primeiro semestre, cria uma base de comparação mais elevada, o que é naturalmente limitada à taxa de expansão esperada para o segundo semestre, sem comprometer o cumprimento do guidance anual. Resumindo essa enrolação toda aqui, vamos, senão fala demais também. Muita enrolação. O resumo que ele falou é o seguinte, rapaziada, ferrou. Entregamos mais no primeiro semestre, embora tenhamos uma sazonalidade maior no segundo semestre, tá? Para entrega. Normalmente, quando se tem uma entrega maior no primeiro semestre, o segundo vem um pouquinho mais fraco. Mas não quer dizer que esse fraco, entre aspas, do segundo semestre venha comprometer o guidance afirmado atual pela própria Embraer. Então, assim, não esperam que seja maior, vai ser menor, mas não vai entregar abaixo do esperado, né? Então é basicamente isso que eles estão falando. Então o BBA destaca ainda a resiliência dos fundamentos da Embraer e a sua baixa correlação com o ciclo econômico doméstico. É aquilo que não está ligado com o ciclo econômico doméstico brasileiro, como fatores que diferenciam o papel de um ambiente de incerteza local. A empresa atual atua em dólares, com receita gerada principalmente no exterior, e que confere proteção cambial natural à desconexão dos riscos fiscais de juros do Brasil. O Itaú BBA é a única casa com cobertura detalhada no resultado de entregas até o momento. O posicionamento de seus consensos e eventual atualização do preço-alvo por outras instituições devem surgir nas próximas sessões. Com metade do ano encerrado, os resultados do segundo trimestre acima do esperado no consolidado, o próximo passo relevante para o mercado está a acompanhar a trajetória de entregas do segundo semestre. Segundo semestre confirma a estratégia de nivelamento de produção e sustenta a expectativa do Itaú de que a Embraer chegará ao topo do seu guidance, tanto em volume de aeronaves quanto em desempenho financeiro para 2026. Os resultados financeiros completos do trimestre devem ser divulgados em data a ser confirmada pela companhia, quando o mercado acompanhará a receita e EBITDA. Então, o resumo aqui é esperar os balanços, né, saírem e a empresa vai confirmar a data do seu balanço, mas o mercado em tese está otimista. Vamos fazer um resumo. Eles estão otimistas, mas deram uma pincelada. Talvez vai ser mais fraco, não esperem grandes coisas, mas vai ficar acima do guidance atual. Isso pode sim, sendo bem franco, trazer uma movimentação interessante para ela aqui, tá? Nos seus balanços. Então, para quem não está ligado, não vem aqui assistir os vídeos, não está ligado, pode ser surpreendido, quem sabe, por seus balanços da Embraer. Só se vier um caos, né, fora dessa realidade, talvez a Embraer realmente não venha forte, né, venha abaixo do esperado ali do balanço, e aí vai gerar uma movimentação de baixa, vai ficar complicado. Mas, enfim, a ideia é que siga interessante, tá? E a Embraer está fazendo o dever de casa e entregando com louvor.
Dito essa notícia, esse fato é importante que é trazido pela única casa de análise que cobre, pelo visto, a Embraer, né? A gente vai dar uma olhada no gráfico para saber se tem sentido, né? E aqui a gente já pode ver o gráfico da Embraer no mensal, que teve o seu IPO aqui em 94, tá? Em 94 tivemos o IPO da Embraer, que desde esse ponto aqui, ó, micro, uma alta longa, né? Tivemos um longo período, tá, de instabilidade pela Embraer, tá? Se a gente for analisar pelo gráfico mensal. Aqui, ó, que foi esse período aqui que ela andou de lado durante, vamos pegar aqui, ó, praticamente, tá? Ela andou de lado durante o quê? Quase 20 anos. 20 anos. Embraer, de valor de mercado, ela andou de lado, né? Pegar aqui esse topo, faz uma média aqui, basicamente ela andou de lado, teve pontos altos, como a gente pode observar aqui. Tivemos mais pontos, talvez, baixos do que altos aqui. Mas o fato é que ela ficou bem lateral, né, durante esse tempo. Tá? O que nós temos recentemente, tá? O rompimento da Embraer. Aqui. Então tivemos recentemente o rompimento da Embraer. E aí, a partir deste rompimento, aí ela brilhou. Aí ela brilhou. Foi o rompimento da Embraer aqui. Vamos pegar aqui da sua máxima histórica. Ela brilhou, ela chegou a subir 200%, 250%, vamos arredondar. Ela brilhou. E o ponto interessante aqui é que ela pode voltar a brilhar, e você está vendo esse vídeo e vai entender o porquê que ela pode voltar a brilhar. Já sabemos que a projeção de resultado é importante, é interessante para ela, mas também os gráficos podem nos mostrar que está em um ponto bom, porque não basta a empresa estar entregando resultado, aquela coisa toda, ela tem que estar num ponto interessante, porque senão não faz sentido, tá? E ela está realmente num ponto interessante e estratégico para uma possibilidade de uma compra, principalmente visando alocações para o longo prazo, tá? Porque nós temos aqui, ó, um gráfico mensal, e no gráfico mensal temos um fundo para a Embraer até a formação deste 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui, ó, de compra, tá? Aqui, ó, nós temos isso aqui, cara. E digo mais, temos um rompimento aqui, ó, ocorrido. Tá? O que me faz remeter à ideia deste topo, tá? Então a busca da máxima histórica pode ser uma possibilidade, tá? Pode ser uma grande possibilidade. Aqui a gente não tem muito o que falar, a Embraer já vem numa tendência de alta, eu acho que todo mundo consegue já observar esse sentido. Vemos um processo de correção, seguramos aqui basicamente nessa região, o que já era em tese um pouco esperado, tá? Aqui, já no gráfico semanal, ela vinha tentando formar, quem sabe, né, essa tentativa de uma LTB, ela quebra o fluxo, aqui a gente pode ver que pode ser e gerar, né, de uma maneira mais ampla, um fundo duplo aqui, ó. Tá? Então, se a gente for aqui, pode gerar um fundo duplo aqui. E pode, sim, a partir do pivô de alta, fazer aí, Profit, solta aí, fazer sentido a volta para lá. Então, o que a gente tem aqui, tá? A Embraer realmente ela está no gráfico mensal, está num ponto interessante, tá? O que dá para nós fazermos é refinar a entrada, tá? Porque aqui é o ponto interessante, concordamos? O rompimento aqui, beleza, vamos partir para a máxima histórica, que daria uma alta de quase 20%, arredondando. Se a gente for aqui no gráfico semanal, tu concorda comigo que, olha só, eu vou comprar ali, eu teria, teoricamente, né, em risco 18% aqui, ó, que seria onde colocaria o stop aqui embaixo, a entrada ali no rompimento do mensal. O que eu estou propondo é um refino da sua entrada. Ao invés de pegar já um ativo esticado 18%, esperar, quem sabe, né, uma pequena correção para ser gerado um pivô ali na frente. Então, faria sentido aqui essa possibilidade de um pivô de alta. Então, faz realmente aí as coisas ficam realmente interessantes, tá? Aí o jogo começa a virar, porque tu vai ter, em tese, um risco muito baixo, aqui, né, um risco bem menor que 18%, para tentar buscar 18%, e quem sabe, já que é uma empresa consolidada, que tem boas recomendações, que está entregando o papel, ficar nela, tá? Para carregar por um longo prazo. Isso é importante, isso faz sentido aqui também.
Porque se tu faz uma parcial na sua máxima histórica, tu joga para o universo, né? Tu joga para o teu universo no modo de dizer que faz sentido. Tá? Tu joga aqui, porque eu não sei se a Embraer pode bater os 100, os 200, eu não sei até onde a Embraer pode ir, mas o ponto é que aqui é realmente um movimento estratégico, tá? Para quem pensa nesse tipo de movimento, que é comprar, fazer uma parcial, deixar ela andar, talvez fazer uma recompra, e aí tu vai acumulando Embraer para o longo prazo. Então pode sim fazer sentido, tá? Então pode realmente fazer bastante sentido esse tipo de movimento. Se a gente for ver aqui, tá, no gráfico diário, tá? No gráfico diário, a gente está vendo uma continuidade de movimentação de alta bem significativa, tá? Aqui, com um possível rompimento, até para quem pensa em operações mais de curto prazo, que já ocorreu, né? Então, para quem pensa em seguir aquele fluxo inicial comprador aqui, né, pelo gráfico semanal, já ocorreu, que foi esse rompimento, e aqui veio para esta região aqui de topinho, tá? Então fez sentido para quem entrou ali, já teria basicamente ter feito uma parcial, ou para quem tentou pelo menos fazer uma parcial neste topo aqui, tá? Aqui, ó. Faria sentido este cenário, tá? Aqui, ó. Que pode se encaminhar ainda, e óbvio, com a alta de 2% hoje, colabora com este tipo de situação. E a gente pode ver que ele está um pouquinho esticado para o intradia, tá? O que eu acredito que não vale muito a pena. Até se a gente for ver aqui, tem a possibilidade de um processo corretivo para o intradia, que pode ficar interessante talvez na segunda, mas eu não aconselho muito não, tá? Até porque o mercado está bem otimista com a Embraer, e a gente não sabe, né? O mercado americano estava fechado, então podemos ter algum movimento de alta aí para segunda-feira, tá? Por conta disso. Mas resumindo, tá? A longo prazo está num ponto importante, a empresa está entregando os resultados, a previsão é que continue entregando. No longo prazo, tá com grandes movimentos, promete grandes movimentos para o longo prazo, então quem pensa em investir para o longo prazo faz sentido. No swing trade pode ficar interessante também. O ideal seria aguardar para tentar diminuir o risco aqui da Embraer para a operação fazer em tese um pouquinho mais de sentido do que simplesmente comprar com um risco de 18% caso ela volte, tá? Que eu acredito que não seria algo neste momento possível, entre aspas, né? Porque tudo está a favor, em tese, da Embraer. Beleza, galera? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque eu continuo entregando informações sobre o mercado financeiro. Então, um grande abraço para vocês, vejo vocês no próximo vídeo e fui!